Vamos falar do anúncio dos primeiros ocupantes da esplanada ministerial, futuros ocupantes da esplanada ministerial do governo Lula. Vamos lá, vai. 5 futuros ministros, Reinaldo. Vamos à lista. Fernando Haddad vai ocupar o Ministério da Fazenda, que vai passar a existir de novo. Hoje a economia vai ser desmembrado. Rui Costa, chefe da Casa Civil. Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública. José Múcio Monteiro, Defesa, como a gente havia adiantado aqui para vocês. E o Mauro Vieira será o ministro das Relações Exteriores, chefe do Itamaraty. Ao fazer o anúncio desses nomes, Lula afirmou que o seu governo será o da boa informação, contrastando com a gestão Bolsonaro. Pode dar a frase dele, que é uma frase que é importante para a história. Lula disse o seguinte, aspas, vocês não terão no nosso governo a indústria da mentira, da desinformação, da fake news. Terão no nosso governo a indústria da boa informação. Porque com essa boa informação, a gente pretende recuperar o Estado de Direito desse país, a democracia e melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Olha, que assim seja. Eu escrevi um texto grande já no UOL, né? Porque se fez uma foto aí, veja aí se vocês acham a foto. Então, o Lula, a Gleisi, o Alckmin e 4 dos 5 ministros nomeados, o das relações exteriores indicados, né? Das relações exteriores não, porque sabe o que ele está fazendo nessa altura? Ouvindo o barulho lá em Zagreb, né? Na Croácia, o povo comemorando, verdade. Né? A passagem da Croácia, né, para as quartas de final, para a semifinal, e o Brasil, infelizmente, ficou, né, os croatas estão lá comemorando, ele é hoje embaixador na Croácia. E eu notei que na foto, Bob Furuia, isso é bom, não é ruim, que é sinal de que nós estamos tratando com a elite política do país. Há 4 presidenciáveis naquela foto. Tem o próprio vice-presidente, Geraldo Alckmin, que é obviamente presidenciável, em 2026, né, do PSB. Tem o Flávio Dino, do PSB, também presidenciável sim, 2 vezes governador, eleito senador, com uma capacidade de articulação bastante boa. Tem o Rui Costa, que vai ser chefe da Casa Civil. O chefe da Casa Civil sempre tem uma posição privilegiada ali na negociação política. E, obviamente, o Fernando Haddad, né? Que como homem forte que será da economia, de absoluta confiança do Lula, também se coloca como presidenciável. E vejam, aquela história, né? O ministério que ele recebeu pode ser um galardão, né? Um prêmio, Bob Furuia, Voglio Bene, né? Uma distinção. Agora, esse é o tipo de coisa também que quando jogo na sua mão, olha, não é fácil. Sim, será, o homem mais visado da esplanada dos ministérios. Né? Ele só será menos assediado que o Lula, a rigor mais, porque o assédio ao presidente, assédio que eu digo no sentido de receber pressões, etc., não é de outra natureza, né? É claro que assediar o presidente é mais difícil, porque ele está mais blindado, o ministro da Fazenda está mais exposto. É ele que tem que ir ali conversar com esse, com aquele. Então as atenções estão todas voltadas para ele, né? Então, se ao mesmo tempo se coloca numa condição privilegiada para eventualmente postular a presidência da República no futuro, também sobre ele recaem expectativas muito grandes. E a gente está vendo, já desde agora, que a coisa não é fácil. Né? Aquilo que eu brinco, né? Os mercados estão ali na marcação cerrada, muitas vezes insana, injusta e injustificável. Outro dia, não faz tempo, todos lemos, né? Como é que foi? O Haddad participou de um seminário, e aí houve ali o dólar subiu um pouco, a bolsa caiu um pouco, e alguém disse... Haddad não falou aquilo que se esperava. Voglio Bene, o cara, assim, o mercado oscilou por aquilo que ele não disse. Eu já vi oscilar por aquilo que disse. Né? Por aquilo que não disse. Quer dizer, então eu pré-pauto aqui na minha cabeça, ou aqui com os meus moleques e as minhas moças que estão aqui mexendo, manipulando o mercado, manipulando no melhor sentido, né? E também no pior, com alguma frequência. Eu estou aqui e aí a gente define que o Haddad tem de falar alguma coisa.
Se ele não falar a coisa que a gente pré-definiu que ele fala, a gente começa a especular contra ele. Não, não é bolinho isso, não. Não, eu não estou transformando os mercados em monstros, não é nada disso. Apenas que a função de governar é muito maior do que essa de atender expectativas. E eu posso provar o que eu estou dizendo de uma maneira inequívoca e irrespondível. Por acaso os mercados oscilam negativamente quando as universidades ficam sem dinheiro? Hein? Não estou chamando vocês de maus. Eu só estou dizendo, quando as universidades ficam sem dinheiro, e um governo não pode deixar a universidade sem dinheiro, tem alguma oscilação negativa? Quando falta grana para a saúde, por exemplo, no ano que vem, o orçamento da saúde, se ficasse como está, tem 20 bilhões a menos na saúde. O mercado vai oscilar negativamente? Se não paga bolsista, vai. Se não paga os residentes, vai. Não, eu quero saber como são as contas. Tudo bem, é uma métrica. É uma métrica com a qual governos devem se preocupar. E eu não estou dizendo o contrário. Eu só estou dizendo que os governos são algo além daquilo que os mercados medem. Entendem? Ou se reconhece isso, e atenção, Reinaldo virou tão esquerdista agora. Não, gente de altíssima qualidade que não é de esquerda, hoje tem clareza disso. Ou então você vai considerar bem-sucedido um governo como esse. Ainda hoje eu ouvi falar, o Guedes, superávit de 0,7%, com o governo paralisado, não tem dinheiro para consertar os carros, as viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Não se está emitindo passaporte. Então, sim, é preciso pensar nas duas coisas. É preciso ter responsabilidade social, é preciso ter responsabilidade fiscal, é preciso se preocupar com as contas. Agora, um governo é mais do que um conjunto de itens listado ali pelo mercado. E outra, um governo tem um tempo também, né? Ele não vive a cada dia. Ele tem uma perspectiva, que é uma perspectiva de 4 anos. O que foi que o Haddad disse... vamos ao que disse o Haddad sobre planejamento, equipe, etc. Vamos lá, o 3, vai. Ele afirmou, por exemplo, que a equipe econômica do governo eleito será combinada junto com o Ministério do Planejamento e adiantou que o grupo que vai cuidar da área será plural e responsável. Sobre o nome do ministro do Planejamento, ele declarou que a escolha é de Lula e contou que ele já sondou muita gente, mas que o convite formal ainda não foi feito. E aí eu vi também, né, sempre muito cantado, dizendo assim, espera-se que o ministro do Planejamento tenha um perfil liberal para fazer um contrapeso. Contrapeso a quê? Ao extremismo de esquerda do Haddad? Meu Deus do céu, o Haddad seria... assim, com alguma blague, mas tem um fundo absolutamente verdadeiro no que eu estou dizendo, o Haddad seria um bom tucano da década de 90. Fica parecendo que colocaram um extremista de esquerda na Fazenda. A cidade de São Paulo, durante a gestão da Haddad, passou a ser grau de investimento, em razão da responsabilidade fiscal. Então, não tem compromisso com a irresponsabilidade. Não, eu não tenho nada contra que haja um liberal clássico, sei lá, em os existindo, liberais clássicos, né? Não tenho nada contra que seja. Agora, dizer que vai ser um contrapeso, tem que ter contrapeso nenhum. Porque eu não vejo o compromisso do ministro da Fazenda com a irresponsabilidade fiscal. O que ele pode...
E ele sofre algumas críticas, até dentro do PT, né? A intelectualidade uspiana, tem um certo anti-intelectualismo nesse negócio, né? Ele fala difícil, às vezes. Isso é porque vocês não tentaram ler o livro Terceiro Excluído dele, que aí é difícil. Difícil, tô aqui, tô lutando. Mas não, ele não tem uma prosa incompreensível. Foi candidato em 2018, a prosa foi bastante. Aliás, na sabatina do BTG, fui eu que entrevistei, foi uma conversa muito clara. Não teve nada de excepcional, mas dá-se como certo, vamos ver, que o Bernard Api, que já foi secretário executivo da Fazenda, já foi secretário de Política Econômica, vai compor a equipe do Haddad. E também o Marco Bonomo, que é professor do INSPER, formado na PUC do Rio, que é a nossa escola de Chicago, digamos assim, da coisa mais liberal, né? Com doutorado em Princeton. E os dois com claro compromisso de responsabilidade fiscal, né? Então, eu não vejo grande ameaça. Aliás, nem o mercado deu uma andadinha de lado aí hoje. E precisa parar com essa patrulha idiota. De achar, oh meu Deus, agora as coisas estão completamente fora do controle. Fora do controle é uma ova. Mas olha a PEC. Sim, olhem a PEC. Mas não olhem só a PEC. Olhem aquilo que a PEC veio responder. Não é possível que se chame o orçamento do ano que vem, como está, de uma peça que honre a responsabilidade fiscal. Porque isso é apenas mentiroso. Não é? Ou bem a responsabilidade fiscal está casada com o pagamento das contas, ou então responsabilidade fiscal não é. É ao contrário, irresponsabilidade. Então vamos parar de conversa.